Agora na Novo Tempo, Código Aberto. É isso aí, minha gente. A partir de agora, o nosso Código Aberto. E a gente está aqui já animado, né, para mais uma lição. Uma pena, é a última lição dessa temporada. Essa temporada do Apocalipse, o livro do Apocalipse. E a gente hoje vai encerrar falando de uma coisa maravilhosa. Falando sobre as novas coisas que Deus prometeu pra gente, novos céus e nova terra. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje aqui. E nos nossos estúdios, o estúdio da Rádio Novo Tempo aqui principal, nós temos hoje a satisfação de receber dois pastores que eu admiro bastante. São assim, peso pesado, entre aspas, na Bíblia, né? São bem levinhos até, né? Nós temos o pastor João Batista, que é MIPS aqui da Associação Norte do Pará. Tudo bem, meu querido? Tudo, amigo. Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Mas sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, aqui nessa rádio aqui maravilhosa. Que legal. E hoje também estreando aqui no nosso bate-papo, que é o nosso Código Aberto, o nosso querido pastor, ele que é o secretário aqui da Associação Norte do Pará, e sempre que posso ouvi-lo, né? Fico encantado ao ver. E sei que ele também tem um blog. Olha a responsabilidade. A responsabilidade. Ele tem um blog que trata aí da lição da Escola Sabatina. Não é isso, pastor? Prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui. Me senti peso pesado aqui na Novo Tempo. E quando eu me sinto leve, eu vou lá para academia. Mas o senhor tá bem, o senhor é leve. Acho que eu que tô abaixo do peso, né? Se pegar nós três aqui, eu acho que não dá um, né? Não. Acho que tá legal. Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos só pegar. Eu queria que você me passasse qual é o teu blog, né, pessoal? Okay. Nós estamos com o site da classebiblica.com. Inicialmente a proposta é o que o nome sugere, estudar a Bíblia. E a lição da Escola Sabatina não deixa de ser um meio pelo qual isso se promove. Então, nós temos uma página nesse blog, nesse site, que tratamos do tema da Escola Sabatina, mas o propósito é expandir para temas bíblicos e estudo da Bíblia propriamente dito. Que legal, que legal. Então é classebiblica.com. Quem quiser entrar lá, vai... Já tem o material dessa semana? Já está disponível. E da semana que vem já vai estar lá para sexta-feira, por aí? Sim. Que legal. O pastor Wellington aqui com a gente e o pastor João Batista para quem está chegando agora. E eu peço para você prestar muita atenção, porque nós vamos encerrar e tem muita coisa nova aí que muitas pessoas entendem mal, né? A gente vai aqui mostrar para você o que de fato a Bíblia ensina. Vou pedir para o pastor Wellington, que está estreando com a gente, para orar, por favor. Tá bom. Querido Deus e Pai, nós estamos mais uma vez assentados nessa classe para aprender da Tua Palavra. Nós entendemos, Senhor, que o Teu Santo Espírito há de conduzir cada um de nós nessa programação e também os nossos ouvintes para que a fé possa se desenvolver através da Tua Palavra e a credibilidade das Tuas promessas através desse estudo da lição dessa semana. Amém. Nós oramos pedindo a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Ao longo desse trimestre a gente pôde aprender muito sobre o Apocalipse, mas a gente tem que levar uma coisa em consideração. O foco aqui sempre foi a adoração, né? Satanás buscando adoração para si e Deus buscando adoração para ele como nosso Criador. E agora chega o final, né? Vimos aí besta, vimos um montão de coisa, né, pastor? E agora chega o momento em que finalmente a Babilônia vai ser destruída, né? E Deus vai reunir o seu povo. E nós temos que entender como isso vai acontecer. Vamos pegar a nossa Bíblia, você que está aí nos acompanhando, capítulo 19, né? Nós aqui temos o capítulo 19 que nos apresenta algumas informações bem importantes. Aqui do verso 6 ao verso 9 é dito assim: Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aí o verso finalzinho aqui diz:
porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E o verso 9, para terminar, diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdades ou as verdadeiras palavras de Deus. Por que esse símbolo, pastor Wellington, de bodas? Para o povo lá era muito fácil entender esse negócio aí, bodas? É verdade que o livro do Apocalipse ele iniciou já falando de festa, de alegria, de felicidade. No início do estudo desse trimestre, é chamado de bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia. E termina com festa, porque o livro do Apocalipse termina com uma festa de casamento, de celebração. E essa ideia de bodas está ligada a um concerto de Deus estabelecido com o seu povo, reencontro. Seria, eu sintetizei aqui a lição dessa semana em uma palavra: recomeço, restauração. Então as bodas, ela traz essa celebração da restauração, do recomeço, daquilo que se perdeu com o pecado. E Deus vem para reunir o seu povo como convidado a essa festa, a essas bodas. É uma grande celebração de casamento. Então é a promessa que Deus nos faz, né? De uma festa. O que você achou de interessante aí, pastor João? Nesse contexto aqui já introdutório, né? Eu lembro de uma frase que eu li recente, que dizia o seguinte, que o bom da Bíblia é que você, quando você vai para o final, você já sabe como que tudo vai terminar, né? Verdade. Então, depois de 6.000 anos de pecado, depois que o pecado mancha o propósito de Deus, agora você sabe, e no final aqui nós temos a certeza de que a gente vai retornar para o Éden, como o pastor Wellington aqui bem mencionou. Então, isso aqui, na verdade, é um retorno para o Éden, para o plano original de Deus, né? De uma maneira mais resumida, eu apresento dessa maneira. Interessante. Engraçado. O casamento celebrado no início, não é? Isso. Adão e Eva. E o casamento agora no final é apresentado em Apocalipse. Tem um livro que eu li da Casa Publicadora, um livro muito bom, que o título dele é assim: é o fim do começo, né? É muito interessante. Então, é o final de tudo, mas é o começo de uma nova história restaurada, né? Não mais manchada pelo pecado, como foi o nosso mundo, mas totalmente restaurado. Né? E tá linkado com a promessa de Jesus lá de João 14, né? Sim. Ele voltaria para receber o seu povo, para que onde ele estivesse, todos nós estivéssemos. É bem interessante essa ilustração aí das bodas, né? E já, não sei se tu já está introduzindo, se eu estou me adiantando aqui, mas já introduzindo aqui a parte de domingo, há mais de 2.000 anos, né? Cristo veio aqui já nos convidar para essa festa, né? Mateus capítulo 14 já é um convite, né? Um convite, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar uma morada, eu tenho um novo céu e uma nova terra preparado para você, né? Então já é um convite para nós participarmos dessa festa. Talvez a pergunta principal que alguém esteja fazendo agora em casa é como fazer parte dessa festa, né? Isso. Como poder entrar nessa festa? E aqui a gente encontra algumas revelações, né? Não é qualquer pessoa que é convidada, tem que estar com um traje especial para isso, né? Não é para qualquer pessoa essa festa, para os escolhidos, né? É que nem a gente faz uma festa aí, a gente tem que selecionar as pessoas, né? Na verdade, quando você analisa o contexto da parábola, na verdade acontece até um pouquinho diferente. Na verdade, tinha os convidados, só que os convidados não quiseram participar da festa. É verdade. Né? Eles receberam o convite, mas eles não quiseram participar das festas. E aí o convite, então, ele se expande, né? E ele é estendido a todos, com uma condição, né? Se eles deveriam estar com as vestes nupciais. Deixa eu ver se eu entendi. O convite inicialmente é feito para todo mundo. Sim. Deus convida todo mundo, não faz acepção ali, você vai... Não, ele convida todo mundo, mas... A festa é para todos. Para poder entrar tem que estar com essa roupa aí, vamos dizer, a justiça de Cristo, a vestidura branca. Isso, essa era a condição. Interessante. Interessante que essa parábola que o João fez menção, ela está registrada em Mateus 22, que é a parábola das bodas, e ali é percebido a ação de Deus em buscar esses convidados, né? Ele envia os profetas, depois os apóstolos, enfim, ele faz um apelo para que qualquer pessoa venha, os convidados no primeira instância, no contexto de Mateus, era o povo de Deus, Israel, depois a nação gentílica vai se estendendo a todo mundo, e a ideia é que esse povo venha. Mas há uma coisa interessante que eu acho nesse texto, é que não dá para entrar do nosso jeito no céu. Verdade. A festa, essa parábola das bodas,
ela mostra que a graça ela é estendida, mas não é do meu jeito, é do jeito de Deus, a maneira como Ele pede que façamos, como vivamos, né? Tanto que chega um amigo lá que entra na festa e ele não estava com traje nupcial. Então, esse é o contexto em que nós nos encontramos no Apocalipse. Nós somos os convidados à festa, nós não somos a noiva da festa. Nós somos os convidados, e como convidados, segundo Mateus e a parábola aqui apresentada, há condições para entrar na festa. E a principal delas é estar vestido do traje da justiça, que é o que caracteriza Apocalipse aqui. A noiva está ataviada dessa maneira. Então, esse traje de justiça, quem não reconhece, quem não aceita, não está digno. Então, não é uma rejeição do mestre em relação ao convidado, mas é a rejeição do convidado em relação ao mestre. Isso. Ele não aceitou Isso a mesmo. justiça de Cristo. Não é Cristo, não é Cristo que faz a seleção. É a pessoa que não aceita a condição de Cristo para a salvação. E também para nós, me permitam, é uma proteção até para o céu, porque qualquer pessoa que entrasse lá contaminada ia ser uma confusão, né? Ia trazer maldade. Então não essas pode. vestes, elas simbolizam as vestes maravilhosas de Cristo. O único capaz de nos conceder o privilégio da salvação. Não existe outro caminho. É verdade. Não existe outra maneira de você ser salvo a não ser você se vestir da graça maravilhosa de Cristo. Né? É verdade. E aqui está algo que nós precisamos entender. Porque quando a gente vai lá no Apocalipse, bem-aventurado, ou seja, felizes aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Então a nossa vestimenta, ela está ligada a Cristo, né? Então não existe salvação sem sem essa graça maravilhosa, essas vestes de Cristo entrar na minha vida, porque eu não tenho obra suficiente para a salvação. Interessante, né? Não tem nada em mim que eu mereça tudo isso aqui que nós estamos lendo aqui, participar aqui do novo céu e da nova. Não existe nada em mim, né? É puramente pela graça de Cristo, né? Vamos mudar aqui, senão o tempo não vai deixar, que agora é apresentado aqui, olha que interessante, no verso 11, um outro cenário, né? Diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Está fácil aqui identificar quem é, né? Nem precisa estudar muito. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. O que a gente pode tirar desse verso aqui, desses versos que a gente leu? Está dentro da temática da vitória apresentada no tema da segunda-feira, que é o Armagedon, chega ao fim. Então aqui nós percebemos a descrição de Cristo. Agora há pouco o pastor João fez menção das vestes dos salvos, dos santos, uma veste pura, limpa, e a veste de Jesus está manchada. Ele mancha suas vestes de sangue, para que a gente possa ter a nossa veste pura. E dessa maneira, pelo sangue, é que ele alcançou a vitória. Então a derrota de Satanás está bem especificada no texto que você leu, do verso 11 a 16. Ele derrotou Satanás no céu, derrotou Satanás no deserto, derrotou na cruz e derrotará no seu retorno. Então a celebração do Armagedon é de vitória. Nós já sabemos o final desta guerra. A grande ponto em questão é de que lado eu vou estar nesse processo. Eu comparo, só para finalizar esse momento, eu comparo esse final aqui, o Armagedon chega ao fim, quando a gente vai assistir um filme, né? Você assiste a primeira vez, aquela expectativa de como que ele vai... Como vai ser o final. Como que vai ser o final. Já a segunda vez que você assiste, você já vai mais tranquilo, por mais que às vezes você... Rapaz, será que aquele ali vai morrer? Será que como é que vai terminar aquela história? Você já sabe o final. Então o Apocalipse, ele é um filme que a gente já sabe o final. E isso nos dá mais segurança. Isso mostra que no final o mal receberá pelo mal, né? E Deus ele vai dar recompensa a cada um conforme as suas obras. Por mais que a gente olhe para o nosso mundo hoje, aparentemente pareça que o mal está vencendo.
por todo lugar que você olha, a imoralidade, a maldade avançando, uma pessoa ímpia prospera aqui nesse mundo do ponto de vista material. Então aqui é o desfecho final, é Deus dando a garantia para o seu povo, de que aqueles que ficarem do seu lado, aqueles que lavarem as suas vestimentas, a sua vida, aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador, eles já têm a vitória garantida nesse Armagedon, nesse conflito final. Pastor Wellington, aqui no verso 15 que eu li, diz que sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Aqui está claramente dizendo que Jesus vai estabelecer o seu reino, vai acabar com todo o pecado, vai acabar com as nações ímpias. A espada na Bíblia ela representa a verdade. E ele se identifica aqui no próprio. Ele já inicia o texto aqui no versículo 11 dizendo fiel e verdadeiro. Então há uma asseveração da parte de Deus de que o que ele declara é o que ele é. Ele é a verdade. Então, pela autoridade que ele tem na sua vinda e pelo poder que a verdade representa na vida de todo crente, é com essa autoridade que ele vai destruir a mentira. Então, todos aqueles que enredaram pelo engano de Satanás e não aceitaram a palavra da verdade que era proferida da sua boca, eles estarão sendo alcançados no momento da vingança, da volta de Jesus. Muito bem. Tá vendo aí que a gente vai aprendendo muita coisa interessante. Agora a gente vai entrar no capítulo 20, que aí tá um tema que muitas pessoas se divergem, né, pastor João? Que é a questão do milênio. Essa palavra a gente não vê na Bíblia, né? A palavra milênio não aparece, né? Isso. Nem por isso a gente ignora, porque a Bíblia fala de um período de 1000 anos. Alguns entendem esse período como literal, outros como simbólico, não sei. Mas nós aqui entendemos um período literal, né? De 1000 anos. Isso mesmo. Certo? Então vamos pegar aqui o capítulo 20. Vamos ler aqui do verso 1 até o verso 3, onde é introduzido. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. A primeira pergunta que vem à cabeça das pessoas Jesus, Deus, enfim, vai prender mesmo o diabo com uma corrente? Dá para prender o diabo com uma corrente? Ou essa corrente é simbólica? Na verdade, o contexto do milênio, a narrativa aqui está no contexto das ressurreições, né? João 5, 28 e 29, Jesus disse: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo, né, eles vão ouvir a voz de Deus. Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Né? Então, é apresentado duas ressurreições. E aqui no Apocalipse, de uma maneira bem especial, é apresentado então essas duas ressurreições. Se a gente ler aqui do verso 1 até o verso 6, a gente vai ver aqui que existe duas ressurreições aqui, né? A primeira acontece aqui a prisão de Satanás. Essa prisão é uma prisão circunstancial, né? Ele estará desolado aqui nessa terra. Cristo retorna e aí começa então o período do milênio. E Satanás, ele, assim como era lá no Antigo Testamento, que o bode era enviado para o deserto, né? O bode Azazel era enviado para o deserto. Cristo agora ele fica sozinho aqui nesse mundo, né? Satanás ele fica sozinho aqui nesse mundo, né? Por um período de 1000 anos, enquanto está ocorrendo a segunda fase do juízo, que é o juízo comprovativo, né? Aonde muitos porquês estarão sendo respondidos, né? Que precisa-se desse tempo para que todos não tenham nenhuma dúvida de que Deus foi justo. Né? Deixa eu tentar, me permitam, para ajudar o ouvinte que talvez esteja... O que estão falando? Não estou entendendo nada. Nós acreditamos na volta de Jesus, como ele prometeu que vai voltar. Sim. E quando ele subir ao céu, os ímpios irão morrer e os justos irão para o céu e vão ficar lá 1000 anos com Cristo no céu, não na terra. Isso. Certo? Vai ser um período para quê? Para que 1000 anos? Você já deu aí uma pincelada, né? Sim. Algumas dúvidas talvez estejam na mente. Por exemplo, você vai para o céu e você vai ver ali alguém que você jamais imaginaria que fosse ser salva ou salvo. Ao mesmo tempo também você vai ver pessoas ali
que você até não tinha muita afinidade. Então você vai ter que ter um período, um prazo ali para você entender os motivos pelos quais aquela pessoa está no céu ou porque ela não está no céu. No verso 4 diz assim: vi também tronos. João está tendo a mesma visão do milênio, né? E ele diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Esses tronos aqui, é uma visão que João está tendo, e ele tem uma visão de que foi dada autoridade para que esses santos possam julgar. Ou seja, os santos participarão do julgamento lá no céu. Não um julgamento no sentido, olha, isso aqui está salvo, isso aqui está perdido, não. Mas um julgamento no sentido de comprovar a justiça de Deus. Deus, ele é tão justo. Até porque os altos serão abertos. Isso. Ou seja, vai ser uma maneira de Deus mostrar por que ele tomou aquela decisão ali. Exatamente. Ninguém vai interferir já no que Deus já decidiu. Né? Exatamente. Na verdade, a descrição mais importante do Apocalipse ainda está ligada ao retorno de Cristo e ao estabelecimento do seu reino na Terra. Mas eu considero esse tema do milênio como sendo o grande ápice da humanidade, porque eu posso viver 100 anos, mas Deus vai me dar 1000 anos para entender. Eu posso viver 100 anos fazendo perguntas. Deus vai me dar 1000 anos para ouvir respostas. Então esse momento do milênio é o momento das respostas. Que legal. Matusalém viveu 969 anos. Se ele fizesse pergunta nesse tempo todo, Deus ainda teria um crédito de tempo de respostas para ele. Boa, ou seja, é um momento assim de resposta. Nós que vivemos o tempo todo nessa terra perguntando por quê. Deus vai nos dar no milênio a resposta para que o céu não pode vai ser ter manchado resposta novamente. Suficiente. Então vai ter resposta suficiente, resposta né? suficiente. Que legal. Bom saber que Deus é assim, né? Então, eu queria agora pegar com vocês esse pouquinho de tempo que nós temos para a gente poder descrever, se é que dá para descrever, como vai ser esse novo céu, essa nova terra. Que eu acho que é o principal aqui, né? Eu acho que nem mesmo o João conseguiu descrever ali no Apocalipse as belezas que ele viu, né? Mas a gente pode pegar algumas coisas aqui interessantes em cima do que foi revelado para nós. A gente até falou na introdução um pouquinho aí, vocês comentaram também, eu acho, que tem alguma coisa a ver com o Éden, né? O novo céu e a nova terra restaura o Éden, né? Isso. Aquele lugar de paz. E a gente vê muito claramente aí a menção do rio, né? De um rio, da árvore da vida, né? Coisas que... O mesmo rio que aparece em Gênesis, Exato. né? Agora, uma coisa que a gente também não pode deixar de falar aqui é que Cristo vai estabelecer o seu reino aqui nessa terra restaurada. Que coisa interessante. Vamos ter a presença de Deus. Eu estava lendo também que a gente não vai precisar mais da lua, do sol para iluminar, né? Até uma escritora, Ellen White, diz que a lua, ela diz isso, claro, não está na Bíblia, mas ela diz que a lua vai ser como se fosse o sol. O brilho da lua vai ser como se fosse o brilho do sol. E o sol vai brilhar 7 vezes mais do que agora. E não vai deixar ninguém cego, né? E olha que lugar. As pessoas hoje brigam aí por causa de uma aliança, né? Matam. A gente vai pisar em ruas de ouro. Interessante, né? É uma descrição apoteótica desse livro, né? Que realmente a gente começa a perceber que não é apenas uma resposta da deformação que o pecado trouxe, porque ele vai restaurar tudo isso que o pecado denegriu, destruiu, deformou. Então essa é uma ideia de resposta positiva da parte de Deus à humanidade. Mas há também um outro conceito ligado à vida do crente, à vida do salvo, né? Ele vai garantir que não haverá mais vida sem sofrimento, ou vida com sofrimento, exatamente. né? Não haverá mais morte. Um outro ponto que eu destaquei aqui na lição, a terra será renovada, novamente as condições do paraíso. Vamos estar libertos do sofrimento e também da morte, que é a consequência do pecado. Então, essa celebração da vida. É interessante, né, pastor, que tudo isso vem como resultado da presença de Cristo ali, que é o que foi restaurado, né? Você percebe que ele diz assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens, né? Deus habitará com ele. Então, quando Deus habita conosco, isso tudo que o pastor Wellio citou aí, ele vem de maneira natural. A vida, a ausência da dor, você não vai mais passar pela dor, pela morte, né? Então, escolhendo a Cristo, você vê um pacote completo, né? De uma maneira mais simples. Então, o mais lindo de que toda vez que eu leio aqui Apocalipse 21, é Deus restaurando,
novamente esse relacionamento com a criatura. Porque foi isso que foi rompido lá. No... Exato. O problema do ser humano foi ter se afastado de Deus, né? Longe de Deus começaram a vir os sofrimentos, a morte, a dor. Agora o ser humano retorna para Deus de maneira definitiva. E aí não tem mais dor, não tem mais sofrimento. O verso 7 do Apocalipse, inclusive, diz assim: o vencedor dará Qual todas as... capítulo, pastor? Capítulo 21, verso 7. É. O vencedor dará estas coisas. Aqui está o ponto importante. Olha Eu aí. lhe serei Deus. Pronto. Ele me será filho. Amém. Tudo que o pecado destruiu, ou seja, a causa do pecado foi deixar de reconhecer Deus como Senhor. Isso, né? E nós não mais o obedecemos como filhos. Agora, a restauração do novo céu e nova terra coloca na condição da eternidade. Isso é Que muito legal. bom. Nós só temos 2 minutinhos aqui para encerrar. Eu gostaria que vocês resumissem aí um pouquinho sobre a Nova Jerusalém. Eu vi aqui que ela vai ter altura, comprimento e largura iguais. Eu achei interessante. Essa medida aí só vemos no Santíssimo do Santuário Terrestre, né? Só aparece essa única vez na Bíblia, né? Algo com esse tamanho aí, né? Com esse formato de cubo. Uhum. Eu fui para a curiosidade. Vamos lá, eu sei que Eu você vou deixar gosta de para o João o números. aspecto bíblico. Eu vou falar só de uma curiosidade que eu achei interessante. Ah, São 12 mil estádios. Observe a dimensão Que disso isso. aqui. Isso dá em torno de um estádio, seria 180 metros. Então, 12 mil estádios vai dar 5.760.000 metros. Ou seja, Isso. 5.700 quilômetros. Segundo os estudiosos, Sim, essa conta sim. eu fiz através de uma proposta bíblica da Thompson, que ela dá as medidas. Sim. Todas. Então, veja só, uma cidade que tem 5.000 É. quilômetros de largura, de altura aham, e enfim, é quadrada. certo. Olha, se nós considerarmos uma estatística do World Mirrors, que é um site de curiosidades também, ele fez a seguinte estatística: nós precisamos de um prédio de 1 quilômetro de lado, 1 quilômetro de base e 1 quilômetro de altura para comportar os 7 bilhões de pessoas hoje no mundo. Um prédio, um edifício de 1 quilômetro de lado, 1,7, 1 de base e 1 de altura. A cidade, ela tem muito mais do que isso. Então vejam só, nós estamos falando de 5.000 quilômetros de largura, de extensão e de altura. Que isso. Ou seja, a cidade foi preparada para todos. Essa é a proposta de Deus. Exatamente. Tem muito mais, ela comporta muito mais do que hoje o mundo tem de habitantes. Essa é a dimensão da salvação de Deus oferecida para essa nova Jerusalém. Interessante essa parte aí, né? Porque isso mais uma vez mostra que a festa foi preparada para todos. Ou seja, para todos. Tá lá o lugar da pessoa, né? Tá lá. Deus projetou a salvação. A salvação não é predestinada só para um grupo específico. Ela é oferecida para todos. Agora, infelizmente, nem todos aceitarão, né, a bênção da salvação, né? É bem interessante. Eu vejo que a Nova Jerusalém, ela é muito mais do que... Eu sei que tem essas característica física, mas é muito além daquilo que podemos imaginar, né? É muito mais do que 12 portas. Eu acho que você tentar colocar tudo isso aqui dentro da nossa mente, eu li um dia, alguém escreveu algo semelhante, é como você tentar colocar toda a água do oceano dentro de um copo, né? Então, não dá para você medir. Eu confesso para vocês que quando eu começo a analisar o novo céu e a nova terra, minha mente, ela não, né? Ela não consegue captar, né? Porque é muito diferente. Ó, um prédio desse aqui, isso aqui não entra na nossa mente, né? Não cabe, né? Não cabe. Eu tenho que admitir que não cabe na minha mente. E a altura também, né? Não cabe, né? É muito além, né? Ou seja, é uma vida plena. É uma vida que vai muito além do que esse mundo. Esse mundo aqui é um rascunho, é uma caricatura daquilo que Deus tem projetado para nós, né? E aquilo que de mais grandioso você vê nesse mundo é nada diante daquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. É verdade. Bom, gente, nosso tempo esgotou-se, mas eu quero... Diga, pastor. Rapidinho. Mateus 25, Vamos lá. não vou ler, apenas citar. Mateus 25, 31 a 46. Para o nosso ouvinte no Novo Tempo, que talvez ache complicado demais entender a figura do Apocalipse, Certo. e nem deveria ser, porque é a revelação. Claro. Mas está aqui o grande julgamento. Jesus falando a respeito do que vai acontecer no tempo do fim. Ele antecede o final da história para todos nós. Leia esse capítulo 25, versos 31 a 46,
e você entenderá que a festa já está preparada. Amém. E não pode faltar você. Nem eu. Amém, Amém. amém, amém. Deus seja louvado. Ó, o lugar já está preparado. Eu acredito que já está. Só está esperando você, os convidados que ainda não estão preparados. Então aceite esse convite. Quem começou foi o pastor Elton orando. Vou pedir para o pastor João orar Vamos lá pra gente então, encerrar, por favor. vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela bênção da tua palavra. Amém. Amém, Pai. Um dia tu vai colocar um ponto final na história desse mundo. Verdade. O pecado já não mais existirá, não haverá dor e tudo será restaurado. Nos ajuda, Senhor, a te escolhermos hoje, Amém. para que naquele dia possamos estar e fazer parte dessa festa maravilhosa. Amém, Senhor. Obrigado porque tu tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Amém. Independente, Senhor, de quem nós somos, tu tem um plano para cada um de nós. Nos ajuda a aceitarmos já o teu plano para a nossa vida. Amém, Senhor. Por favor, Senhor. Pedimos a tua bênção. Continue abençoando aqui a rádio. Amém. Abençoe cada ouvinte que estuda a palavra de Deus aqui conosco. Derrama uma bênção especial na vida deles. Amém. E que a cada dia possamos estar preparados para subir e viver eternamente do teu lado. Amém, É o que Senhor. nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Finalmente aí encerramos essa temporada. Na próxima semana, olha, o tema é importante, hein? Falaremos aí uma nova série, Estações da Família. Isso mesmo. E a primeira será aqui os ciclos da vida. Oh, bom demais. Essa matéria, esse assunto, eu sei que o pastor Elton gosta. Por isso eu vou falar de novo o blog dele aqui para você assistir lá, ó. Você dá uma olhada. classebiblica.com. Valeu, um abraço. Obrigado, gente. Valeu, um Vamos abraço. lá, a gente segura aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais para você. Até já. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.